Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim não só para revelar os segredos e os mistérios do Pai Eterno em nossos dias, mas o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito da verdade, o Espírito de profecias, o Espírito da justiça e do correto juízo de Deus é sobre mim para restaurar a vinha do Senhor, restaurar a coroa e o trono de Davi, né? Por mim mesmo, como filho biológico de Davi para esse tempo ou época, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus, né, em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, quero de pronto avisar a todos, né, principalmente aos irmãos brasileiros, aos irmãos etíopes na África e à Igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, dispersa e espalhada em toda a terra, que o Senhor não busca e não quer uma pátria, uma nação ou um povo religioso, né? O Senhor busca e quer uma nação, um povo, uma pátria verdadeiramente santa e sagrada, né? Ou seja, antes da nação pecaminosa de Israel se tornar uma pátria religiosa judaica, antes mesmo de Israel, né, ser expulso da terra prometida, ser expulso ou ainda destituído para sempre da glória do céu, da terra prometida, do jardim ou do paraíso, porque a história, né, a história de Lucifer e os anjos caídos não deixa de ser a mesma história de Israel como filho da perdição, como o anticristo, o falso profeta, que voltou a reviver como renovo bastardo, como filho bastardo, desde o dia 14 de maio de 1948, quando o quarto animal político mundial da ONU deu vida, né? Trouxe a vida e este estado latrocida, genocida, assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus já havia dado carta de divórcio para sempre, ainda nos dias do rei Josias, por meio do profeta Jeremias, capítulo 3, o Senhor destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. E por quê? Porque Israel deixou de ser terra santa, Israel deixou de ser uma pátria profética, santa e sagrada, para se tornar em uma pátria religiosa judaica. Portanto, o que Deus quer em nossos dias, né? O que Deus quer ou o Senhor busca por meu intermédio, não é uma pátria, não é um povo, não é uma nação política ou religiosa, como se tornou a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas o Senhor busca, né, o Senhor, o eterno Criador, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, né, busca e prepara, né, um novo povo, um novo e eterno território, uma nova e eterna nação profética. O Senhor busca e prepara por meu intermédio uma nova pátria profética e eterna, né? Uma nova pátria santa e sagrada, né? Que não tem nada a ver com todo este sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, né? Portanto, o Senhor não busca e nem aceita mais, né? Até então o Senhor permitiu, mas de agora para frente, o Senhor não permitirá mais nenhuma pátria, nenhuma nação, povo, né, ou um povo, nenhuma pátria, né? Portanto, irmão, dando seguimento aí à mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio a toda a nação e a população brasileira ou etíope na África, né, mas também a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, o Senhor não anda buscando, né, e nem quer uma nação ou uma pátria religiosa, seja ela judaica, cristã, católica, evangélica,
né? O Senhor não quer uma pátria, uma nação, um povo comunista, socialista, presidencialista, ou mesmo um povo, uma pátria república. Não. O que Deus quer, né? O que Deus quer, se no passado ele permitiu, amém. Mas agora não é permitido mais nenhuma nação ou uma pátria comunista, socialista, república, presidencialista, religiosa e etc. Né? Mas Deus anda buscando, né? Deus busca e quer uma pátria santa e sagrada. Uma pátria santa e sagrada não tem nada a ver com este reino ou governo mundial de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Por quê? Porque tudo isto foi e ainda permanece sendo obra do diabo e de Satanás, do espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação e da corrupção, né, com a idolatria generalizada de todos sobre todos. Portanto, se no passado o Senhor permitiu civilizações antigas, né, governos ou reinos antigos, como os maias, os astecas, né, e em nossos dias, se o Senhor ainda permite ou permitiu, né, governos socialistas, comunistas, governos religiosos, judeus, judaico, católico, evangélico, budista, cristão e etc., né? O tempo, em definitivo agora, é de uma única pátria santa e sagrada. Uma pátria, uma nação, um povo, né? Uma nação profética ou uma nação espiritual, santa e sagrada, ela não tem comunhão, né, com nenhuma pátria terrena, carnal, capitalista e materialista. Ela não tem comunhão. O reino de Deus, a pátria bíblica ou profética de Deus por meu intermédio, né? O reino de Deus, ou a pátria de Deus para Cristo e os seus escolhidos, é uma pátria indivisível, é uma pátria incorruptível. E todas as pátrias, todas as nações e todos os povos do mundo inteiro atualmente, né? Anteriormente foram todos anteriormente, porque todos permanecem contaminados e corrompidos, confusos e divididos. Então, a pátria ou o reino de Deus por meu intermédio e a sua restauração, o reino de Deus e a sua restauração por meu intermédio, deve ser uma pátria, um governo incorruptível. Um governo, uma pátria inconfundível, imutável, assim como é o Senhor e o seu Cristo. A pátria profética, a pátria espiritual de Deus, por meu intermédio, ela não é comunista, ela não é presidencialista, ela não é uma república, ela não é uma pátria religiosa. A pátria profética, o espiritual, né, o espiritual proveniente do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, é uma pátria indivisível. E por esta razão a pergunta: a pátria Brasil é uma pátria indivisível? Não. É uma pátria corrupta. A pátria Brasil, assim como todas as pátrias do mundo, né, do mundo inteiro, a pátria Brasil é corrupta. A pátria Brasil é idólatra. A pátria Brasil de uma forma em geral, é corrupta, idólatra, hipócrita, né? Mas a pátria profética, o espiritual de Deus por meu intermédio, para mim, os meus escolhidos, é uma pátria incorruptível, uma pátria indivisível. E o Brasil atualmente não é uma pátria indivisível. É uma pátria confusa e dividida. O Brasil é uma pátria corrupta, é uma pátria latrocida e genocida, né? O Brasil é uma pátria idólatra. O Brasil é uma pátria confusa e dividida. É uma pátria
idólatra. Mas a pátria de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor, a pátria de Sião, é uma pátria profética, é uma pátria espiritual, uma pátria incorruptível, uma pátria indivisível, né? Indivisível, semelhante ao Senhor e o seu Cristo, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, saiba vocês que todas as pátrias do mundo inteiro, né? Na ONU consta 193 nações agregadas ao mesmo. A ONU é o quarto animal político mundial, posto que a ONU, como o quarto animal político mundial de todos os tempos, porque anteriormente a ONU nunca houve um animal político mundial maior ou superior à ONU. E foi através deste quarto animal político mundial da ONU que o poder religioso da nação pecaminosa de Israel voltou a reviver, né, como renovo bastardo, como filho da perdição, desde o dia 14 de maio de 1948. Então, se Deus permitiu no passado pátrias religiosas, seja esta pátria religiosa judaica, budista, católica, evangélica ou supostamente cristã, né? Isso foi no passado, porque como diz a imutável palavra do Senhor, há tempo para tudo. Há tempo para correr, há tempo para morrer, para plantar, para colher. Então foi o tempo da permissão de Deus no passado deixar, né, deixar ou permitir que todo o mal e toda a iniquidade viesse ocorrer por meio de pátrias idólatras, corruptas, latrocidas e genocidas, para que agora, em nossos dias, o Senhor mesmo sobre mim viesse criar uma nova pátria, uma nova nação profética e espiritual, viesse por meu intermédio criar uma nova pátria santa e sagrada. Porque o santo e o sagrado não pode conviver com o profano, com aquilo que foi contaminado e corrompido. E todas as nações sobre toda a terra permanecem confusas e divididas. Por quê? Porque foram contaminadas e corrompidas. Então, o momento exato, né, o tempo do Senhor, no que diz respeito à santificação e à purificação do pecado ou do pecador, né, o tempo do Senhor, né, por assim dizer, em criar uma nova pátria profética ou espiritual, em criar uma nova nação profética ou espiritual, uma nova nação ou uma nova pátria verdadeiramente santa ou sagrada, né? Esse é o tempo do Senhor por meu intermédio em nossos dias. Por quê? Porque todas as pátrias absurdas que há ou existe, né, sobre toda a terra, né, toda esta obra do diabo e de Satanás, outrora feito ou praticado por meio de mulheres e homens a serviço da religião e da política como um todo em geral, toda esta obra do diabo e de Satanás deve ser destruída sumariamente para sempre. Portanto, irmãos, para que o eterno Deus Criador venha sarar a nossa terra e os nossos corações, antes de todo este verdadeiro renovo em nossas vidas, precisamos nos tornar santo e sagrado por meio da prática fiel, sincera e verdadeira, da santificação e da purificação do pecado de todos, posto que toda a população mundial permanece em pecado, porque continuam na transgressão da lei do sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Portanto, irmãos, para que venhamos ser ou nos tornar em uma nova nação, ou um novo povo, né? Uma verdadeira pátria santa e sagrada por toda a eternidade, antes devemos nos arrepender, praticando a santificação e a purificação do pecado de todos, por meio da lei de Sião, através de Cristo Jesus, Sião, o sumo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque,
em nossos dias, posto que a lei do pecado, a lei de Moisés, a lei judaica dos 613 mandamentos, pelo antigo sacerdócio, né? Pelo antigo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, para a antiga casa de Israel no passado, tanto a lei quanto o sacerdócio temporário na ordem dos levitas foi revogado e feito extinto para sempre. Tá? Portanto, irmãos, para que venhamos ser ou nos tornar em uma nação, em um povo ou uma nova pátria santa e sagrada, antes devemos praticar o arrependimento sincero, fiel e verdadeiro, por meio da santidade do Senhor, por meio da santificação e da purificação do pecado de todos, mediante a lei de Sião, selo do Deus vivo, por meio de Cristo, Messias do eterno Deus, Criador, em nossos dias, os dias de hoje. Ou seja, irmãos, o Brasil precisa se tornar em uma nova pátria santa e sagrada. Israel, o antigo povo de Israel, né? O território de Israel, outrora terra santa e consequentemente uma pátria santa ou sagrada, né? Israel não é mais uma pátria santa ou sagrada. Israel é território do diabo e de Satanás. Israel se tornou em sinagoga de Satanás. Israel se tornou em trono de Satanás, conforme determina a imutável palavra do Senhor. Portanto, nenhuma pátria, nenhuma nação, nenhum povo, até então, o dia de hoje é dia 4 de outubro, hoje é dia 4 de outubro de 2021. E depois de amanhã vai ocorrer o sábado da lua nova, no dia 6 de outubro de 2021 vai ocorrer o sábado da lua nova. E não tem ninguém guardando ou lembrando do sábado da lua nova. Mas toda a população mundial está lembrando, guardando e idolatrando o sábado da besta, o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. O sábado do dia 6, se eu não me engano, Hoje, segunda-feira, dia 4. Amanhã, dia 5, terça-feira. E depois de amanhã, uma suposta quarta-feira, vai ser o último dia com o sábado da lua nova, vai ser o último dia do 7º mês de Etanim, do calendário bíblico ou lunar. Portanto, lembre-se de que houve um acréscimo ou mudança na lei. Portanto, o arrependimento deve ser mostrado com a prática fiel, sincera e verdadeira, né? Com a santidade, com a santificação e a purificação do pecado de todos, mediante a lei de Sião, por meio de Cristo Jesus Sião, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, como podemos tornar o Brasil em uma nova pátria santa e sagrada? Porque até então, o Brasil é uma pátria maldita. O Brasil, atualmente, é uma pátria diabólica, corrupta, satânica, idólatra, latrocida e genocida, né? Então, como podemos tornar o Brasil em uma nova pátria santa e sagrada? Com arrependimento sincero e fiel, né? Com arrependimento e a prática fiel, sincera e verdadeira, no que diz respeito à santificação, com a purificação do pecado ou do pecador, conforme determina Deus, por meio da lei de Sião, através de Cristo Jesus, Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão de Deus, eu sou o último profeta de Deus em nossos dias, portando a lei de Sião, selo do Deus vivo, para santificar, para purificar, para selar na testa, na alma, na consciência, na memória, os servos de Deus em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, todo o sistema geopolítico, religioso, brasileiro e mundial deve ser destruído para sempre, para que venha a verdadeira pátria profética, que será eternamente santa e sagrada do Senhor, né? Tão somente por meio de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. Ou seja,
Não basta só a saída ou a retirada do poder, né? Do poder o presidente Bolsonaro, mas deve sair ou serem retirados todo mundo. Todo o sistema geopolítico, religioso brasileiro e mundial deve ser destruído para sempre, né? Porque o santo, né? Porque o santo ou o sagrado não pode nem deve viver ou conviver com o profano, com o latrocida, com o genocida. Ah? O santo e o sagrado não pode viver com o profano, né? E para que o santo e o sagrado, né, venha reinar, governar, né, para que o santo ou o sagrado de Deus por meio de Cristo venha reinar e governar toda a terra, antes o profano, né, o sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial deve ser destruído. Senão o renovo, né, o renovo do reino indivisível do Senhor não vai ocorrer. Enquanto, ou seja, o propósito único do Senhor é destruir todo o sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, né, para só assim implantar a restauração do renovo dos céus, para só assim implantar a restauração do renovo do reino de Deus, né, sobre toda a terra, começando por Sião. Sião, para quem não sabia, agora fique sabendo muito bem, Sião será a nação, o povo e o território brasileiro. Né? Porque é dentro do estado de Roraima que está o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Portanto, não basta só a saída ou a retirada, né, do poder o presidente Bolsonaro, mas deve sair ou serem retirados todo mundo, porque o santo ou o sagrado não pode nem deve viver ou conviver com o profano, com o covarde ou com o mentiroso, o transgressor da lei e do sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Para que o santo e o sagrado venha a ocorrer ou acontecer em nossos dias, primeiro devemos destruir sumariamente, em definitivo, o profano, o sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, começando por Sião, começando por Sião, o Brasil, né? O Brasil, a nação, a população, o povo e o território brasileiro, né, começando por Sião, devemos promover, começando por Sião, ou ainda começando pela Etiópia, vai depender da obediência absoluta à lei e à palavra de Deus por meu intermédio. Então pode a restauração do renovo, né, da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Esta restauração, dependendo da obediência absoluta e incondicional, seja do povo ou da nação brasileira, seja do povo ou da nação etíope na África, né, devemos de imediato destruir toda a obra do diabo e de Satanás apenas por meio de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. Né? Portanto, irmãos, no momento, o mais importante é a saída ou a retirada de todo aquele que tem o poder e a autoridade na política e na religião, para que a nação e a população brasileira ou etíope possa, enfim, se tornar em uma pátria verdadeiramente santa e sagrada por toda a eternidade, posto que o santo e o sagrado não se misturam. A luz e as trevas não se misturam. Então, para que haja a verdadeira luz de Deus sobre todos, antes temos que destruir as trevas que ainda impera, reina e governa o Brasil e o mundo inteiro. E como promover ou praticar essa destruição total e definitiva de toda esta obra do diabo e de Satanás, outrora por meio de líderes políticos e religiosos? É fácil. Somente através de um novo plebiscito. Um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. O que a nação e a população brasileira ou etíope escolher
vai eliminar as demais opções. E como todos já têm exemplos de sobra de que tanto o governo religioso judaico, budista, católico, tanto o reino ou governo comunista, socialista, presidencialista ou república, né, o governo comunista, socialista e etc., não deram certos, porque se tivesse dado certo, não estaríamos vivendo um caos na segurança, na saúde, né, e no trabalho. Veja como nos encontramos sobre toda a terra em nossos dias. Um caos na saúde, na segurança, está uma pandemia, né? A pandemia da corrupção ou da idolatria não é maior do que a pandemia dessa enfermidade atual. A pandemia da corrupção, a pandemia da idolatria, do roubo e da usurpação, né? Foi o que selou a todos como servos inúteis, ou ainda selou a todos como servos do diabo e de Satanás, porque não tem ninguém fazendo a obra de Deus, mas está todo mundo atribuindo a obra do diabo ao Espírito Santo. Pecado que não tem perdão nesse mundo e nem nesse atual mundo, e nem no mundo por vir, com a restauração do reino de Deus em nossos dias, logo após a destruição total e definitiva de todo esse sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, começando por Sião, o Brasil, começando pela Etiópia, na África. Vai depender da obediência absoluta, né, de cada povo à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias, né? Portanto, o santo e o sagrado não pode viver ou conviver com o profano, com o covarde, com o mentiroso, com o latrocida, com o genocida, né? O santo, a pátria santa e sagrada não pode conviver ou viver com a pátria corrupta, latrocida ou a pátria idólatra. E o Brasil é uma pátria corrupta. O Brasil é uma pátria confusa e dividida. O Brasil é uma pátria idólatra. O Brasil é uma pátria latrocida e genocida. Diferente da pátria profética de Sião, né? A pátria profética de Sião, a pátria espiritual de Sião, ela é indivisível. Ela é perfeita, ela é eterna. A pátria profética de Sião, uma pátria santa e sagrada, em nada se compara com a pátria Brasil, uma pátria maldita, uma pátria diabólica, satânica e corrupta, uma pátria miserável, a serviço do diabo e de Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos do Brasil inteiro, né? Portanto, uma verdadeira pátria santa e sagrada, uma verdadeira, né, para que venhamos nos tornar em uma pátria verdadeiramente santa e sagrada por toda a eternidade, posto que o santo e o sagrado não se misturam. E, portanto, o ideal é que todo o sistema geopolítico religioso brasileiro, seja destituído para sempre, para que venha o renovo da restauração do reino de Deus por toda a eternidade, sobre toda a terra, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, não basta somente a destituição do presidente Jair Bolsonaro, mas deve ser deposto e destituído para sempre todos os líderes políticos e religiosos deste mesmo sistema geopolítico religioso de todo o Brasil e do mundo inteiro, para que venha em definitivo toda a boa restauração da vinha ou do reino de Deus, agora em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia, amém. Portanto, deixo um aviso, né? Irmãos, a nossa pauta profética é, um em cima e outro embaixo. Queremos uma única pátria santa e sagrada ao Senhor, né? E ao seu Cristo sempre. A nossa pauta profética, o Brasil é Sião, o nosso movimento bíblico ou profético, o Brasil é Sião, por meio
de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolha, atende às profecias do Senhor no que diz respeito a Isaías 66:8. Saiba que as profecias de Isaías 66:8 não foi para a nação pecaminosa de Israel. A profecia de Isaías 66:8 é para nós de Sião, a nação, o povo e o território brasileiro, né? A profecia de Isaías 66:8 não foi para Israel. Em primeiro lugar, porque Deus destituiu para sempre da sua glória, do reino, né? Do céu ou da terra prometida. Israel foi destituído para sempre de toda a glória de Deus a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. E, portanto, Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdera Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor. Então, a profecia de Isaías 66:8 nunca foi para a nação pecaminosa de Israel. Mas a profecia de Isaías 66:8 é para a nação, o povo, e esta que será uma pátria santa e sagrada da nação, do povo e do território brasileiro, né? Portanto, não queremos uma pátria religiosa, não queremos uma pátria presidencialista, não queremos uma pátria comunista, socialista e etc. Queremos sim uma pátria santa e sagrada por toda a eternidade, né? Irmãos, Deus busca uma pátria para os seus escolhidos de toda a terra. O Senhor busca um povo, uma nova nação, uma nova pátria santa e sagrada. Mas Deus não quer e nem busca uma pátria ou nação religiosa, presidencialista, comunista, socialista, capitalista e etc. O que Deus quer é um povo santo e sagrado por toda a eternidade, né? Conforme a prática fiel, sincera e verdadeira da santidade do Senhor, da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, por mim mesmo, né? Por meio de Cristo Jesus. Sião, sinônimo de Cristo Jesus, além Manuel, eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta de Deus em nossos dias, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o evangelho eterno, o selo do Deus vivo, para santificar, purificar, para preparar e selar na testa os novos servos do Senhor para este tempo ou época. E os novos servos do Senhor será a nação e a população brasileira a partir do momento que fizer aprovar ou sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, junto ao Senado, junto ao Congresso, né, a Assembleia Legislativa Federal, ou ainda junto ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, para que venha o renovo da restauração da vinha do Senhor, outrora danhado ou danificado por toda a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, para que venha o verdadeiro renovo, para que venhamos criar uma nova pátria santa e sagrada, e assim derrubar, destruir sumariamente, em definitivo, todas as pátrias corruptas, idólatras ou hipócritas, né? Se faz necessário, em primeiro lugar, o arrependimento, né? E o arrependimento deve ser mostrado, né? Conforme a santidade ou a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, né? Por mim, como Cristo Jesus, Sião do Senhor, para este tempo ou época. Glória a Deus, aleluia, amém.